Seção 2ª. Da eleição da mesa. Artigo 20. Com exceção da eleição no primeiro dia da legislatura, que se dará em sessão logo após a respectiva posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, as eleições subsequentes realizar-se-ão no dia 15 de dezembro, em sessão extraordinária, e em horários a serem fixados pela presidência. Parágrafo 1º. A votação será aberta e nominal, cargo por cargo, iniciando pelo presidente e seguido pelo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Parágrafo 2º. O presidente em exercício convidará 2 vereadores dentre os presentes para o escrutínio dos votos, declarando o resultado e proclamando o eleito, que será automaticamente empossado no dia 1º de janeiro do ano subsequente, exceto na eleição no primeiro dia da legislatura, quando a posse ocorrerá ao final da sessão. Parágrafo 3º. Na hipótese de não haver quórum para a realização da sessão, ou da eleição, o presidente em exercício permanecerá na presidência da mesa, e convocará sessões diárias, até que se realize a eleição. Parágrafo 4º. A eleição da mesa será feita por maioria simples de voto, presente, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 5º. É vedada a recondução para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente da mesma legislatura, ressalvada a hipótese de vacância de cargo nos 180 dias anteriores ao término do mandato na mesa. Parágrafo 6º. Em toda eleição de membros da mesa, os candidatos a um mesmo cargo, que obtiverem igual número de votos, concorrerão a um segundo escrutínio, e, se persistir o empate, será considerado eleito o mais idoso dos concorrentes. Artigo 21. Vagando qualquer cargo da mesa, ou cargo de vice-presidente, será realizada a eleição no expediente da primeira sessão seguinte, para completar o mandato. Parágrafo 1º. Em caso de renúncia ou destituição total da mesa, proceder-se-á nova eleição para se completar o período do mandato, na sessão imediata àquela em que ocorreu a renúncia ou destituição, sob a presidência do vice-presidente. Parágrafo 2º. Caso seja o vice-presidente também renunciante ou destituído, presidirá a eleição de que trata este artigo, o vereador mais votado dentre os presentes, que ficará investido na plenitude das funções, desde o ato de extinção ou perda de mandato até a posse da nova mesa. Seção 3ª. Da renúncia e da destituição da mesa. Artigo 22. A renúncia de vereador ao cargo que ocupa na mesa, ou do vice-presidente, dar-se-á, por ofício a ela dirigido, e efetivar-se-á, independentemente de deliberação do plenário, a partir do momento em que for lido em sessão. Parágrafo 1º. Em caso de renúncia total da mesa e do vice-presidente, o ofício será levado ao conhecimento do plenário pelo vereador mais votado dentre os presentes, exercendo mesmo as funções de presidente, nos termos do artigo 21, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A assunção de cargo de secretário, dirigente em autarquia municipal ou qualquer outro cargo público, ainda que não seja causa de perda de mandato, implica na imediata e automática renúncia ao cargo, que o vereador exerça na mesa ou vice-presidência, com a consequente vacância do cargo. Artigo 23. Os membros da mesa, isoladamente ou em conjunto, e o vice-presidente, quando em exercício da presidência, poderão ser destituídos de seus cargos, mediante resolução aprovada por 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara, assegurando-se o direito de ampla defesa. Parágrafo único. É passível de destituição o membro da mesa quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, ou então quando exorbite das atribuições a ele conferidas por este regimento. Artigo 24.
O processo de destituição terá início por representação, subscrita, necessariamente, por um dos membros da Câmara, lida em plenário pelo seu autor, e em qualquer fase da sessão, com ampla e circunstanciada fundamentação sobre as irregularidades imputadas. Parágrafo 1º. Oferecida representação, nos termos do presente artigo, e, recebida pelo plenário, por aprovação por parte da maioria de seus membros, a mesma será transformada em projeto de resolução pela Comissão de Justiça e Redação, entrando para a ordem do dia da sessão subsequente àquela em que foi apresentada, dispondo sobre a constituição da Comissão de Investigação e Processante. Parágrafo 2º. Aprovado, por maioria simples, o projeto a que alude o parágrafo anterior, serão sorteados 03 vereadores, entre os desimpedidos, para comporem a Comissão de Investigação e Processante, que se reunirá dentro das 48 horas seguintes, sob a presidência do mais votado de seus membros. Parágrafo 3º. Da comissão não poderão fazer parte, o acusado e o denunciante ou denunciantes. Parágrafo 4º. Instalada a comissão, o acusado ou os acusados serão notificados, dentro de 05 dias, abrindo-se-lhes o prazo de 10 dias para apresentação, por escrito, de defesa prévia. Parágrafo 5º. Fim do prazo estabelecido no parágrafo anterior, a comissão, de posse ou não da defesa prévia, procederá às diligências que entender necessárias, emitindo, ao final, seu parecer. Parágrafo 6º. O acusado ou os acusados poderão acompanhar todos os atos e diligências da comissão. Parágrafo 7º. A comissão terá o prazo máximo e improrrogável de 20 dias para emitir, e dar à publicação, o parecer a que alude o parágrafo 5º deste artigo, o qual deverá concluir pela improcedência das acusações e julgá-las infundadas, ou, em caso contrário, por projeto de resolução, propondo a destituição do acusado, ou dos acusados, o qual seguirá os procedimentos previstos nas alíneas A a C do parágrafo 11 deste artigo. Parágrafo 8º. O parecer da comissão, que concluir pela improcedência das acusações, será apreciado, em discussão e votação únicas, na fase do expediente da primeira sessão ordinária subsequente à publicação e votado por maioria simples, procedendo-se. Alínea A. Ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer. Alínea B. A remessa do processo à Comissão de Justiça e Redação, se rejeitado. Parágrafo 9º. Se, por qualquer motivo, não se concluir na fase do expediente da primeira sessão ordinária a apreciação do parecer, as sessões ordinárias e subsequentes, ou as sessões extraordinárias para esse fim convocadas, serão integral e exclusivamente destinadas ao prosseguimento do exame da matéria, até a definitiva deliberação do plenário sobre ela. Parágrafo 11º. Ocorrendo hipótese prevista na linha B do parágrafo 8º, a Comissão de Justiça e Redação elaborará, dentro de 03 dias da deliberação do plenário, projeto de resolução propondo a destituição do acusado, ou dos acusados, observando-se o seguinte. Alínea A. O projeto de resolução será colocado em votação na ordem do dia da primeira sessão ordinária subsequente. Alínea B. Rejeitado o projeto de resolução, será a denúncia arquivada. Alínea C. Aprovado o projeto de resolução, será a respectiva resolução promulgada. Parágrafo 12. Sem prejuízo do afastamento, que será imediato, a respectiva resolução promulgada será enviada à publicação dentro de 48 horas da deliberação do plenário. Alínea A. Pela presidência ou seu substituto legal, se a destituição não houver atingido a totalidade da mesa. Alínea B. Pelo vice-presidente, se a destituição não o atingir, ou pelo vereador mais votado dentre os presentes, nos termos do parágrafo 2º do artigo 21 deste regimento, se a destituição for total. Artigo 25.
O membro da mesa, envolvido nas acusações, não poderá presidir, nem secretariar os trabalhos, quando e enquanto estiver sendo apreciado, o parecer da Comissão de Investigação Processante, ou o projeto de resolução da Comissão de Justiça e Redação, conforme o caso, estando igualmente impedido de participar de sua votação, devendo ser observado o critério fixado no parágrafo 2º do artigo 21. Parágrafo 1º. O denunciante ou denunciantes são impedidos de votar sobre a denúncia, devendo ser convocado o respectivo suplente, ou suplentes, para exercer o direito do voto, para os efeitos de quórum. Parágrafo 2º. Para discutir o parecer, ou projeto de resolução, cada vereador terá o prazo de 15 minutos, exceto o relator e o acusado, ou os acusados, que poderão falar, cada um dos quais, durante 60 minutos, sendo vedada a cessão de tempo entre os envolvidos. Parágrafo 3º. Terão preferência, na ordem de inscrição, respectivamente, o relator do parecer, e o acusado ou os acusados.